A paz do Senhor. Nesses dias que estão passando esse momento de pandemia, tenho procurado ler um pouquinho a Bíblia e depois de ler João 15, houve um versículo que me prendeu muito. E eu pude aprender algumas coisas nesse versículo e entendi alguma coisa profunda. Interessante é que eu já preguei várias vezes nessa passagem, já dei aula nessa passagem, e esses dias ele falou diferente no meu coração. João capítulo 15, o verso 16, nos diz desta forma: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Eu faço sempre que posso, dentro do possível, de preferência pela manhã, sempre uma leitura bíblica, minha leitura devocional, faço a leitura direta da Bíblia, e agora estou lendo o livro de João, e me deparei com esse versículo e parei aqui. Parei porque tem algo aqui importante para o nosso conhecimento, porque o versículo ele fala de uma maneira que me chamou a atenção. Primeiro, ele diz que eu preciso dar fruto, e esse fruto tem que permanecer. Se ele permanecer, vai haver uma consequência dessa permanência. É isso que me chamou a atenção. Permanecer dando frutos. Preciso permanecer dando frutos. Mas para tal eu preciso entender que frutos são esses, não é isso? A leitura sobre frutos, a passagem que vai falar sobre esses frutos, mais especificamente, é Gálatas capítulo 5, verso 22, também é uma leitura que eu gosto muito. Diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amor é um desejo intenso de agradar a Deus, o amor, e de fazer o bem à humanidade. Tem um versículo em Cantares de Salomão, diz que, eu acho interessante que nós aplicamos muito isso no amor do casal, quando o casal se ama muito e tal. É até um versículo bíblico que usam nos convites de casamento, e eu fico olhando às vezes a colocação. Eu não vou encontrar agora, porque geralmente eu deveria ter anotado, mas não vou encontrar agora. Sim, encontrei. 8, verso 7 de Cantares, diz: As muitas águas não poderão apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Que amor é esse? Aqui o escritor vai dizer que é o amor inalterável do esposo para com a esposa. Só que esse amor, que aqui Cantar de Salomão, e esse amor aqui do fruto do Espírito, é o amor que vem da parte de Deus. Vem da parte de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse amor as águas não apagam. E quando eu amo, eu agrado a Deus. Quando eu amo, eu faço bem à humanidade. Não é um bem exclusivo, escolhido a quem fazer, não. A todos. A todos. O meu procedimento é para o bem de todos, não para o bem de alguns. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Então eu preciso dar esse fruto, o fruto desse amor
inapagável. Gozo também é outro fruto que precisamos dar, ação do Espírito Santo no espírito humano. Pensamentos suaves sobre crise. Olha que coisa bonita. Então tem que ter isso, esse gozo. Ainda que eu passe por provas com dificuldade, eu tive esses dias uma experiência muito triste, que foi o falecimento de meu pai, e quando eu me vi, eu estava alegre. Fiquei mais alegre ainda, eu e uma de minhas filhas. Uma das minhas filhas até chorou, muito alegre, mostrando alegria. Você, mas como assim? Morre o pai e o avô ficam alegres? É que nós tínhamos uma promessa que Deus o salvaria, promessa da salvação ao nosso pai, ao nosso avô. E minha madrasta, antes de meu pai morrer, falou do grande amor de Deus para com ele, e ele se rendeu ao Senhor. Então isso trouxe gozo nós, a ação do Espírito Santo no espírito humano. Então foi o Espírito Santo que trouxe esse gozo por saber que aquela pessoa não vai ficar padecendo, não vai ser condenada. Antes, a proposta da salvação dada a todos, ele alcançou. Tem também a paz. Conserva a paz, conserva a mente e a alma do crente na confiança para com o seu Senhor. Às vezes passamos lutas, tribulações, nesse momento que nós estamos passando, e precisamos entender que esse fruto na nossa vida precisa estar em evidência, a paz. Você tem que conservar a paz. Tem um hino do cantor do Inário da Congregação Cristã no Brasil, que eu acho muito bonito. Eu não sei o número, por favor, não, porque eu nem da minha denominação eu sei, mas diz lá numa das partes, diz: conserva a paz, ó minha alma. Precisamos conservar a paz nesse momento de dificuldade. E isso é permanecer dando fruto. As pessoas têm que ver paz em você. Ainda que as coisas estão desmoronando ao seu lado, as pessoas precisam entender que você é de paz. Tem a longanimidade também. Longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso da contenda, tolerando as injúrias. Isso aí foi Mateus Henry que trouxe isso. É a expressão do Salmo 40 na nossa vida: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Quer dizer, a longanimidade, a gente precisa ter isso, ter longo ânimo. Já estamos passando aí 2 meses, março, abril, vamos para o 3º mês com esse negócio desse vírus, os homens correndo atrás de uma solução, mas nós precisamos ter longanimidade, saber que o que há de vir virá e não tardará, por um pouquinho de tempo, e conservar, dar esse fruto que é saber esperar. Benignidade vem do grego krestores, que significa gentileza, bondade. Esse termo grego também indica excelência de caráter da honestidade. Olha só. Perdão, excelência de caráter e honestidade. Benignidade. Isso é importante. Nós sermos gentios, bondosos diante de Deus, diante dos homens. Bondade também fala, outro fruto que fala de retidão, gentileza, como benignidade também significa, são outros possíveis sentidos do termo grego, agatosne, em Romanos 15:14 e em 2 Tessalonicenses 1:11, o sentido do grego é bondade, ou seja, ação de ser gentil para com outras pessoas. Precisamos ser bondosos, mas eu não posso ser bondoso com meu irmão que eu conheço, com meu vizinho que eu conheço, com
um amigo que eu conheço, tem que ser bondoso com todos. A bondade que é inerente, que vem de Deus, que faz parte do fruto do Espírito, que através do conhecimento da palavra nós começamos a produzir, ela tem que ser a todos. É a verdade, verdade e beleza no comportamento humano. Hallen falou sobre isso. É a verdade e beleza no comportamento humano. Quando falaram para Jesus chamar de bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, bom, como me chama bom? Só meu Pai que está no céu. Quer dizer, a bondade vem de Deus e a gente precisa frutificar, dar esse fruto. Fidelidade, do grego pistis, também significa fé. O grande detalhe desse termo é que nós confundimos. Fidelidade você produz, fé você recebe. Simples. Quando nós vamos para fazer a interpretação do texto, principalmente o bíblico, porque o bíblico ele é um livro de princípios, ele é um livro que tem uma escrita dentro das figuras de linguagem, a gramática rica. A gente precisa entender o texto para aplicá-lo. Entender de que ele fala. Eu sempre ensino aos meus alunos em sala de aula, explicando isso, a diferença entre dom e fruto. Existe uma diferença muito grande. Dom vem de Deus para nós. Vem de Deus para nós. Fruto de nós para o nosso próximo. Nosso fruto produz. A árvore, a mangueira, ninguém bota uma manga na mangueira para dizer, ela está dando fruto, não. O fruto nasce dela. Então, o fruto tem que nascer na minha vida. Tem que ser produzido por minha vida. E sempre para o meu próximo. Não é para Deus, é para o meu próximo. Sempre. Tá certo? Interessante que, falando de produzir fruto, e toda árvore que dá fruto, o galho que está com fruto, ele está sempre arriado. Sempre arriado. Isso me ensina que todas as vezes que eu vou produzir, que eu produzo fruto, não é para a minha glória, não é para a minha exaltação. Quanto mais fruto, mais arriado eu tenho que estar, ou seja, mais humilde eu tenho que estar. Fala da humildade na vida da pessoa que produz. Tem gente que se sente a pessoa, não, eu faço, aconteço. Não, ninguém faz, acontece, sem que Deus não permita. E isso que eu aprendo na leitura bíblica, minha leitura bíblica diária, na aplicação da leitura bíblica diária. Fidelidade fala de confiança. Procede de Deus, como fidelidade procede do Espírito de Deus. Ou seja, vou voltar no tempo para a gente entender melhor. Fé vem de Deus para o homem, o dom. Tem algumas pessoas, infelizmente, por não conhecer o todo, só conhecemos parte, às vezes queremos falar da parte, mas precisamos conhecer do todo, da Bíblia. E a Bíblia é um livro que ela se auto-explica. Se auto-explica. Quando estudamos uma matéria, uma disciplina de teologia chamada hermenêutica, também aplicada na ciência jurídica, ela vai dizer que Bíblia interpreta a Bíblia. E outro vai dizer, numa outra parte, vai dizer que o Espírito Santo é o verdadeiro intérprete da Bíblia. Então, quando eu pego o todo da Bíblia, por isso eu tenho que ir nos versículos, eu estou lendo um versículo, aí no rodapé, geralmente no rodapé de algumas Bíblias, tem lá um apontamento, um númerozinho, né? Um númerozinho mostrando, e lá no rodapé te identifica. Aí você vai naquele rodapé e procura aquela passagem, e aquela passagem abre-se para você, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quando eu falo de dons que vêm de Deus, capítulo 12 da carta de Paulo
aos Coríntios, na primeira carta, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você, para não achar que eu tô deixa eu ver, capítulo 12, versículo 7, diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Eu sempre explico aos irmãos, aos meus ouvintes, que é assim, dessa forma, eu estou no ambiente e alguém precisa de algo de Deus. Estamos num ambiente de oração, um ambiente de culto, e alguém naquele momento está precisando de algo de Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, manifesta o dom, e aquela pessoa recebe uma cura, recebe uma palavra profética, recebe, como vou dizer, uma revelação, porque a manifestação do dom é dada pelo Espírito para aquilo que é útil. Então ele manifesta. Então o dom vem de Deus. Nós não temos dons, ele manifesta. Não vamos confundir com dons ministeriais, por favor, são dons espirituais. O dom espiritual manifesta. Por exemplo, Paulo, segundo as Escrituras, ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas. Mas por que ele não curou Timóteo do seu problema de saúde? Ele podia ter curado. Acho que é Mileto também. Ele despede Mileto enfermo. Por quê? Porque o dom não foi manifesto, o dom da cura, de curar na vida de Paulo nesse momento, nessa necessidade que estava acontecendo. Então eu tenho que ter muito cuidado. Então o dom vem de Deus, é de Deus, e ele manifesta na minha vida. O fruto não. O fruto, na medida que a leitura nossa, se fôssemos fazer completa, em João 15 vai dizer, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor, e toda vara que em mim dá fruto eu limpo para que dê mais fruto. Olha só, então fruto nós produzimos. E quando ele fala limpa, eu vou a João capítulo 17, quando ele diz, vós sois limpo, não, é João ainda, João capítulo 15, ele vai dizer que vós sois limpo pela palavra que vos falo. Está nessa mesma passagem. Isso mesmo, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra de Deus que nos limpa, se permitirmos. Que às vezes ela quer nos limpar, a gente não permite. E eu sempre explico que essa limpeza dói. É a tal da poda, né? Quando você vai podar uma árvore, ela solta um líquido, ela chora. Né? Então, porque dói. Às vezes eu tenho que perder um hábito que eu gosto muito e a palavra está mandando eu largar aquele hábito e dói eu largar aquele hábito. Ou algum vício que eu tenho, alguma coisa que eu faço que eu goste, eu preciso deixar. E para me deixar vai doer um pouquinho. Vou sentir falta e tal, mas dói. Então a limpeza dói. Mas Jesus falou, vós sois limpos pela palavra que vos falo. Na medida que eu ouço a palavra de Deus, ela vai fazendo uma limpeza na minha vida e eu vou produzindo fruto. Sempre para atender o meu próximo. Nunca para o meu ego. Mansidão, gentileza no trato com o próximo, não envolve a depreciação. Genuína falta de maldade. Resultado da verdadeira humildade, Deus é a fonte. Mansidão. Tem umas pessoas que pregam que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quando a gente olha no original, essa palavra que eles aplicam, traduz para mansidão, não é correta. Ali fala de humildade. Ele sabia voltar atrás. Ele sabia dar um passo atrás. Porque ele manso. Mas por que ele matou um
brigava de vez em quando Deus manda ele falar rocha, ele fere, ali não mostrava mansidão. Então a gente tem que, às vezes, entender mansidão, gentileza no trato com o próximo. Às vezes a pessoa está te agredindo, está abusando de você e você está naquela gentileza de trato. Então, mansidão, temperança, domínio próprio, do grego egkrateia, autocontrole, autodisciplina. Domina a ti mesmo enquanto não tiveres conseguido isso, serás apenas um escravo. Robert Burton. Olha bem, quando eu não tenho domínio, eu serei sempre escravo. E preciso me dominar. Às vezes, eu sei que às vezes a gente quer virar a mesa, brigar, discutir, mas às vezes a gente ficar calado e pedir a direção de Deus. Me permite a gente ter um costume de dizer contar até 10. Isso faz parte da temperança, eu preciso ser temperado. Às vezes trazemos prejuízo na nossa vida por não ter esse tempero. Às vezes é momento de ficar calado e queremos gritar, queremos discutir. E não é bom. Eu já tive algumas experiências de pessoas me afrontar e eu ficar calado porque não era momento de responder. E às vezes levar anos para responder aquela pessoa. Não é dias, não, anos para responder aquela pessoa. Por causa do tempero que precisamos ter. Porque uma palavra dada ao seu tempo, o sábio diz isso no livro de Provérbio, faz obra. Dada ao seu tempo. Às vezes não é tempo de falar, é tempo de ficar no seu canto, meditando e pedindo sabedoria a Deus para saber como agir. Então a temperança vai nos trazer isso, vai nos trazer equilíbrio, vai nos trazer benefícios. Então, aí João vai dizer, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, eu dei nome, mandei vocês para que vade e deis fruto. Ou seja, Jesus nos chama, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá informações do céu para que eu vá e dê fruto. Mas o fruto tem que permanecer. Eu não posso ser longânimo, ter gozo, paz, bondade, mansidão, temperança. Naquele momento, não. Ele tem que permanecer. É essa a proposta de Jesus aqui para os seus discípulos, dando uma instrução a eles. Ó, tu tem que fazer, mas tem que permanecer. Por que tem que permanecer? Se eu permaneço naquilo que Deus diz que eu tenho que permanecer, vem o resultado, as consequências. Olha só, Tiago vai dizer que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Tiago 4,3. Não recebemos porque não sabemos pedir. Mateus, Jesus pega o capítulo 5 de Mateus, fala sobre o Sermão do Monte. Ele diz, se a vossa justiça não exceder dos escribas, ou seja, a minha justiça tem que permanecer, tem que ser sempre, justiça. No versículo 46 vai dizer, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Olha só, ele não diz que eu tenho que amar só aqueles que me amam, eu tenho que amar todos. Continuando, ele diz, se saudares unicamente os vossos irmãos, que trazeis demais? Ou seja, se eu cumprimentar, se eu tratar bem as pessoas que eu amo, os meus irmãos, não estou fazendo nada demais. Nada demais. Ele continua em Mateus, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei dos profetas. Olha o que eu falei. A Bíblia, ela é o todo. Em lugar nenhum a Bíblia vai se contradizer. Você pode até procurar. Tem umas pessoas que pegam um texto da Bíblia e me perguntam assim, peraí, o irmão Paulo, a Bíblia não diz que Deus não se arrepende? Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Não diz lá? Falei, diz. Mas também não diz que ele se arrependeu, e se arrependeu Deus. Eu falei, rapaz, você não está errado não, mas sabe o que leva o arrependimento de Deus? O teu arrependimento. O teu arrependimento. Se você ler o livro de Juízes, todo, em várias páginas vai dizer assim, e o povo se afastou de Deus, e Deus se afastou dele, e veio uma nação e subjugou-a. A nação sendo subjugada, vou parafrasear, vou dar uma situação que lá não diz, mas dobrou o joelho, foi para o pé do Senhor tem misericórdia de nós, e Deus, vendo o arrependimento do povo, se arrependeu daquele ato e mandou a liberdade. Então, o meu arrependimento move o coração de Deus. Eu voltar atrás move o coração de Deus. Porque é isso que ele quer de nós. Nós somos falhos, sempre falhos. Mas numa das cartas de João ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar. Olha bem, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Está dizendo que nós estamos sujeitos, nós somos limitados. Ah, porque fulano fez isso? Fez porque é homem, está na carne dele, a natureza do pecado. Então ele diz, portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei aos profetas. O todo. Mas também vai dizer, no mesmo capítulo 7 de Mateus, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. E para eu me tornar uma árvore boa, eu preciso deixar que Deus me pode, me limpe, porque os meus frutos precisam permanecer. Mas por que os frutos precisam permanecer? Precisa ser constante. Aí vem a última parte do versículo 16 de João 15. A fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Estava num domingo em casa, muito atribulado, porque estava sem trabalho e precisava acertar umas contas. Mas estava em paz, tranquilo, confiando em Deus, porque eu deposito minha confiança em Deus. Estava, depois do almoço, deitado, conversando com a minha esposa, a gente falando das contas. Eu falei, vamos esperar em Deus, né? Deus nunca deixou a gente em falta, não vai ser agora que ele vai deixar. Aí o telefone tocou, meu telefone celular tocou. Aí era um amigo me pedindo um socorro, que eu precisava dar um parecer técnico dentro da minha área profissional para ele, para que ele pudesse tomar uma decisão. E tinha que ser naquela semana. Eu falei, não, sem problema. Qual dia? Eu marquei para terça-feira. Mas naquela ligação eu falei, ou segunda ou terça, tá bom? Tá bom. Aí mandou eu ligar para uma pessoa. Aí virou para mim e falou, eu já depositei na tua conta o dinheiro para tuas despesas. Deu para pagar minhas despesas e deu para pagar minhas contas. Porque eu preciso que o meu fruto permaneça. Para que tudo aquilo que eu peça a Deus em nome de Jesus, eu receba, seja concedido. Seja concedido. Mas como eu falei lá atrás, lá no começo, a gente não recebe porque não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Às vezes pedimos por nosso deleite. Às vezes os nossos irmãos estão passando fome, mas eu quero estar no bem bom. A gente não olha para a necessidade do nosso próximo. Às vezes eu tenho alguma coisa, algum objeto dentro de casa, aí daqui a pouco alguém precisa daquele objeto, eu dou preço. Ora, se aquela pessoa recorreu a mim, achando que eu poderia socorrê-la, por que agora eu vou dar preço se ela está precisando? Por que não dar a ela se está parado na minha casa, se eu não vou usar? Tem tantas coisas que me fazem, que me criam impedimentos de receber as coisas de Deus.
mas o meu fruto precisa permanecer. As minhas boas ações, o meu bom comportamento, ainda que as situações sejam adversas, mas isso não pode mudar em minha vida, porque eles estão me olhando, estão vendo, dizendo, falando que dali é crente, que dali diz que segue a Jesus, mas olha o comportamento dele. Olha o comportamento dele. E interessante que no final dessa passagem do versículo, dessa parte dos frutos do Espírito em Gás, diz que contra essas coisas não há lei. Quando você dá fruto, quando você tem amor, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, fidelidade, mansidão e temperança, a lei não te alcança. Porque o teu comportamento está de acordo com a lei. Porque a lei é boa. Paulo vai dizer isso, que a lei é boa, a lei não é má. Então eu tenho meu amigo, meu irmão, eu preciso que o meu fruto permaneça. E para permanecer, eu tenho que ter amor para com todos, tenho que ter gozo para com todos, tenho que ter paz para com todos, longanimidade para com todos, benignidade para com todos, bondade para com todos, fidelidade para com todos, mansidão para com todos e temperança para com todos. Essa é a proposta de Deus na nossa vida. Foi isso que Jesus ensinou, ele está ensinando aqui aos seus discípulos. E nós somos discípulos, nós estamos aprendendo com ele. Não entenda que somos melhores do que A, B ou C, porque conhecemos um pouquinho, uma porcentagemzinha a mais do que o outro da Bíblia. Não somos melhores do que ninguém. Às vezes Deus nos dá a parte justamente para dividirmos. Então guarda isso no seu coração. Não me escolheste vós a mim. Não. Eu aceitei Jesus, não. Ele que escolheu você. Mas eu vos escolhi a vós. E dei um nome. Vos nomeei. Aqui alguns podem falar que deu nome ou mandou fazer algo. Aqui o mais aplicado é mandei, vos nomeei, dei-lhe uma autorização, dei-lhe uma obrigação, dei-lhe uma missão, vos nomeei para que vades. Precisamos ir para dar fruto. Mas o fruto precisa permanecer para que tudo quanto em nome de Jesus pedirmos ao Pai, Ele nos conceda. Por favor, não estou explicando que você pode barganhar com Deus. Não dá para barganhar com Deus. Não dá para barganhar com Deus. O preço é alto, não dá para pagar a Deus. Eu aprendi com um irmão na minha igreja que nós damos as nossas contribuições de tudo que nós fazemos para com Deus. Ou damos uma oferta na igreja, ou ajudamos um pobre, um irmão que está menos favorecido do que a gente. Tudo que damos a Deus. Aí ele colocou, a gente dá com uma colherzinha de sopa ou de chá. Tá? Colherzinha pequena. Ele nos devolve com uma pá de pedreiro, aquela pá grandona que a gente usa para encher carrinho, para carregar, para carregar balde, para encher balde. Uma pá, ou seja, sempre nos dá mais. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O problema é que nós não entendemos como Deus nos paga. Como Deus nos paga. Qual foi a minha maior preocupação nesse momento que eu passei com o falecimento do meu pai? Que eu precisei proteger os meus irmãos e, junto com outro irmão meu, tratamos de todo o assunto de identificar corpo e ir
no posto de saúde para ver lá o corpo, ver documento, fazer a funerária, enterrar. Então, nós ficamos totalmente envolvidos nisso. Meu irmão, que estava com suspeita, fez o teste e deu negativo, graças a Deus. Eu não fiz, não tive condição de fazer no momento. Aí fiz a minha parte, que foi me ficar em quarentena, continuo tendo uma boa alimentação, tudo que eu tenho que fazer, higienização, tudo eu fiz. Me protegi com luva, com máscara. E passam-se já uma semana e eu estou aqui porque tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Ele me concedeu a proteção divina nesse momento de tanta dificuldade de fazer esse exame. Então Deus faz isso. Às você não vê que naquele ano que passou você não foi ao médico, não tomou remédio, não ficou doente. Quantos livramentos de morte Deus te deu, acidente de trânsito, muitas coisas podem acontecer. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas eu queria deixar bem claro nesse momento. Eu preciso dar fruto e o meu fruto precisa permanecer. Meu fruto precisa permanecer. Porque alguém precisa desse fruto. Eu preciso continuar dando fruto. Esse permanecer dando fruto. Eu preciso continuar dando fruto. Porque alguém precisa provar. Alguém precisa se deliciar do favor de Deus. Porque esses frutos são favores de Deus na nossa vida. Para que outros provem ou coma ou se deliciem para receber o bem de Deus. Deus, na sua infinita e grande misericórdia, continue guardando a sua casa, a sua vida, a sua família. E dê fruto, dê fruto. Peço a vocês que estão nos ouvindo nessa hora, que assine o canal, dá lá um joinha, bate o sininho lá, que nós vamos trazer outros trabalhos, outros materiais com relação a isso. Com relação às coisas de Deus, à palavra de Deus. A nossa intenção é compartilhar de uma forma simples. Não precisa criar fórmulas para ensinar a palavra de Deus. A palavra é simples. Por isso, o canal se chama Ide e Ensinai. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento adquirido. Deixar bem claro. O meu estudo não é para me exaltar, não. É para entender as coisas de Deus e compartilhar com as pessoas. Jesus, uma das suas orações, ele disse: Pai, graças te dou, que ocultaste. Isso é tremendo, querido. Que ocultaste essas coisas, ou seja, as coisas de Deus, aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Pequeninos é todo aquele homem, toda aquela mulher, que na sua simplicidade quer conhecer Deus. E a maior fonte, a principal fonte, a única fonte é a Bíblia Sagrada, livro milenar. Só para você entender a importância da Bíblia. Os homens tentaram contradizê-la por séculos, por milênios. Tentaram destruí-la. Fizeram fogueiras de Bíblias. Tentaram contradizer que disse que o homem escreveu, que tudo que hoje nós temos tá alterado. Aí Deus preparou uma biblioteca num lugar chamado Qumran, ali no deserto do Mar Morto. Numa caverna, ele preservou alguns pergaminhos. E depois de analisar esses pergaminhos, olha bem, os pergaminhos com mais de 2000 anos. Depois de analisar esses pergaminhos, viram que nós tínhamos a nossa Bíblia hoje tem alguns livros que estavam nessa caverna com quase 100% de exatidão. 90 e alguma coisa por cento. Então, eu preciso tê-la na cabeceira da minha cama,
Preciso tê-la na minha estante e principalmente no meu coração, na minha mente. Porque ela diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se eu tenho a palavra, os meus pés sempre vai ter luminosidade para caminhar. Luz para o meu caminho nunca vai ser escuro. Se eu tiver a palavra de Deus iluminando a minha vida. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.